estava em casa. Versículo 2. E logo se ajuntou tanto que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava a palavra. Verso 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado, onde estava fazendo um buraco abaixo, o leito, eis que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Aleluia. Glória. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, nesta noite nós viemos a este lugar, a casa do Senhor, porque sabemos que foi o Senhor que nos escolheu. E viemos a este lugar, a casa do Senhor, porque Deus, Ele é um Deus de propósito. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é um Deus que opera para aqueles que nele crêem. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele faz tudo com um propósito. O Senhor não faz nada aleatório ou de qualquer forma. Deus, Ele tem o seu propósito. Deus, Ele tem a sua maneira de agir. E nós lemos aqui uma passagem bíblica em que a qual o Senhor Jesus, outra vez, indo à cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima. Cafarnaum era uma cidade estruturada. Cafarnaum era uma cidade bem estruturada, era uma cidade que podemos dizer assim, bem desenvolvida. Assim era a cidade de Cafarnaum no tempo de Jesus. Era uma cidade bem evoluída, desenvolvida, desenvoltada. E quando Jesus chega na cidade ali, na cidade de Cafarnaum, naquela cidade ali desenvolvida, desenvoltada, aquela cidade que estava ali estruturada. E quando Jesus chega na cidade de Cafarnaum, ele vai a um lugar, a uma casa. E quando Jesus chega àquele lugar, ele chega com um propósito. Glória a Deus. Quando o Senhor chegou ali, ele chegou com um propósito. Qual era o propósito? Era anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Jesus chegando ali, ele começou a pregar, começou a evangelizar, começou a dizer que é necessário que o homem, que o ser humano se arrependa-se dos seus pecados. E a palavra de Deus nos diz que ali aquela casa ficou cheia, ficou repleta de pessoas ali a ouvir Jesus falar, a ouvir Jesus pregar. Porque Jesus não pregava como os fariseus, porque Jesus não pregava como as outras pessoas qualquer, porque Jesus pregava com autoridade divina. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele pregava com autoridade. E a palavra de Deus nos diz que estava a casa cheia de pessoas. As pessoas que ali estavam atento. As pessoas que ali estavam ali estavam com a sua mente voltada àquilo que a qual o Senhor Jesus anunciava. E a palavra de Deus nos diz que ali tinha um homem paralítico, um homem que nunca tinha tido o seu prazer de andar com seus próprios
Eu quero dizer para você, meu amado irmão, eu quero dizer para você, minha amada irmã, que Deus ele ainda é o mesmo. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor ainda é o mesmo que faz milagre. Se alguma coisa mudou, somos nós que mudamos. Se alguma coisa mudou, não foi Deus que mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ele continua sendo o mesmo Senhor que tem o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Ele Deus. não mudou. Ele é o mesmo Deus que faz milagre. Ele é o mesmo Deus que restaura. Ele é o mesmo Deus que levanta paralítico. Ele é o mesmo Deus que tira, cura e enfermidade que porventura a medicina possa lhe desenganar. Ele é o mesmo Deus que ainda faz milagre para a glória do nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Louva ao Senhor. Ele é o mesmo Deus, meu amado irmão. Às vezes somos nós que temos que mudar. Às vezes somos nós, é o ser humano que não consegue ainda crer. Às vezes é o ser humano que não tem aquela fé, objetivo. Às vezes é o ser humano que ainda oscila no seu modo de crer. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem, aqueles 4 homens, subiram naquela casa, aonde a qual Jesus estava, fizeram um buraco ali no telhado, desceram ali aquele paralítico, ali até a presença do Senhor. Aquele homem que nunca tinha andado, aquele homem que nunca tinha andado com seus próprios pés, aquele homem que se encontrava naquela situação ali, agora estava diante do Senhor. E Jesus olhando para ele, aquele homem, e Jesus olhando para a fé daquele homem, disse: Filho, e Jesus vendo-lhe a fé. O que eu acho maravilhoso é que Jesus ele olha primeiramente para a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Glória a Deus. É necessário ter fé. É necessário crer realmente de todo o coração. É necessário ter uma fé genuína. É necessário ter uma fé e não duvidar. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E desceu este homem até a presença do Senhor. E a Bíblia diz que ali estava, ali muita gente, homens religiosos, os escribas e fariseus se encontravam ali, no meio da multidão, pessoas que conheciam a lei, pessoas que conheciam a Torá, pessoas que conheciam toda a lei. Eles começaram a perguntar-se, e Jesus para tentar, Jesus falou ali, entre eles disse: olha filho, qual é o mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia. E os escribas ficaram ali perplexos, ficaram se perguntando como este pode perdoar pecado. Jesus, como Ele é maravilhoso, Jesus simplesmente perguntou para provar os seus corações. Jesus, Ele é o conhecedor, Ele conhece todo o coração. Jesus, Ele conhece o ser humano por dentro e por fora. O Senhor conhece a mim, conhece a você, conhece o ser humano mais do que tudo.
você que os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Aleluia. Talvez você se ache tão pequeno. Talvez você tenha dito no seu coração: ah, mas eu não vou orar porque eu não vou buscar, não vou orar porque a minha oração, Deus ele não ouve simplesmente a oração do pastor, do obreiro, do evangelista. Não, eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ele ouve a sua oração, Deus ele escuta a sua oração. A minha oração tem a importância que a qual tem a sua oração. Não há ninguém que tenha oração maior. Simplesmente busca o Senhor, busca Ele, porque Ele está tendo o seu clamor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E as pessoas dizem: cala-te, cego, porque Ele não te ouve. Mas Ele insistiu, Ele perseverou, Ele não desistiu. E Jesus mandou chamar o cego Bartimeu. E uma das coisas que o Senhor faz é perguntar. Uma das coisas que o Senhor ele é objetivo. Ele chegou para o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? O cego disse. O cego poderia ter pedido uma moeda, porque a situação dele era pedir. O cego poderia ter dito: Senhor, eu preciso de mais uma moeda para poder ter um bem-estar. Eu poderia ter dito: Senhor, me dê uma moeda e me ajude. Mas não. O cego Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. A fé move montanha, a fé move a mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Temos muitos exemplos de pessoas que lutaram, perseveraram. Uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, de um fluxo de hemorragia. Uma mulher que já tinha gastado tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna. Agora ela não tinha mais nada, mas ela foi ao encontro do Senhor. Glória a Deus. Ela foi em busca do Senhor, mesmo meio trêmula, meio fraca, ela foi em busca do Senhor. Eu quero dizer para você: buscar o Senhor, mesmo você se achando pequeno, mesmo você se achando fraco, mesmo você se achando insignificante. Eu quero dizer para você que o Senhor está atento a você. Ela foi em busca, perseverou, e enfrentou a multidão, enfrentando ali. Talvez ela fosse empurrada, talvez alguém disse para ela: mulher, vai embora, porque ele não te ouve. Mas ela perseverou. Ela entra, a multidão entrou ali, tomando as vestes de Jesus. E eu quero dizer para você: e quando alguém toca em Jesus, o milagre é certo. Eu quero dizer para você que quando alguém consegue tocar nas vestes de Jesus, pela fé, é certeza, o milagre acontece. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: como você disse que alguém me tocou? As multidões lhe apertam, as multidões lhe abraçam. Como alguém me tocou? E Jesus falou: olha, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aleluia. E aquela mulher meio trêmula, meio fraca, disse: Senhor, foi eu que te toquei. Eu estava passando por um momento difícil, eu estava doente, mas agora estou curado para a glória do nome do Senhor. As glórias do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fé. Voltando para o texto que é qual nós lemos, posso aprender alguma coisa em Marcos capítulo 2. Nos revela grandes coisas. Perseverança. Voltando para o texto que é qual nós lemos, vai nos mostrar o que? Perseverança. É necessário que nós devemos perseverar. Estes homens poderiam ter desistido
Esses homens poderiam ter voltado para a sua casa. Estes homens poderiam ter dito para o paralítico: não tem jeito. Quantas das vezes nós nos encontramos dessa forma? A luta tem apertado tanto, os problemas têm apertado tanto, e muitas das vezes você diz: ah, Senhor, eu olho para um lado, não dá, eu olho para o outro, não dá, eu olho para o outro, só vejo problema. Mas você olhou para o horizonte, olhou para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Você olhou para Jesus, você olhou para aquele que é poderoso para fazer. Estes homens perseveraram. É isto que o Senhor quer de mim e de você, que possamos perseverar. A palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 18, vai contar também a história de uma mulher de uma certa viúva e um certo juiz. Aquela mulher que tinha uma causa, e todos os dias ela estava à porta daquele juiz, pedindo para que ele viesse a fazer justiça. E por algum tempo ele não quis. Mas chegando um dia, ele caiu em si, caiu a ficha, e disse: ainda que não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como esta mulher todos os dias está em minha porta, vou fazer justiça para que enfim ela não volte mais. Isso nos revela o quê? Perseverança. Vou entrando no texto novamente. Aqueles homens perseveraram. Fé. Outro passo. A fé. A fé agrada a Deus. Eu quero dizer para você que quando você age de fé, quando você se aproxima-se de Deus com o coração cheio de fé, eu quero dizer para você que o Senhor se alegra em te abençoar. Eu quero dizer para você que os celeiros do Papai está cheio de bênção para você. Glória a Deus. Glória. Os celeiros do Senhor está cheio de bênção, de vitória, de salvação, de livramento para você, para a sua família, para aqueles que a qual a sociedade pode dizer não há mais jeito. Mas eu quero dizer para você que os celeiros do Senhor estão cheios de bênção e de vitória para a sua vida. Glória a Deus. Perseverança. O Senhor foi bem claro nesta passagem bíblica que ele disse: entre aqueles que se achavam religiosos, eu tenho poder para curar fisicamente, eu tenho poder para perdoar pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue do Senhor tem poder, que ele quis dizer aqui que o sangue do Senhor tem poder para perdoar pecado. Ele tinha poder para perdoar pecado. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, dois pontos que me agradam nesta passagem. Veja que é necessário nós termos nunca desistir, porque uma das coisas que o inimigo ele luta é para que possamos desistir e perdermos o alvo. Perdermos o alvo. Outro passo aqui, a atitude. Eles tiveram o que? Perseverança. Eles tiveram o que? Fé. E eles tiveram o que? Tomaram o que? Uma atitude. E é uma das coisas que precisamos urgentemente termos atitude diante do Senhor. Qual é a atitude? Em buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar a Deus sedentemente, buscar a Deus como se fosse o último dia da nossa vida, buscar ao Senhor com sede, é irmos ao Senhor com muita sede de alma, é irmos às águas, é irmos ao Senhor com sede, como que se você andasse um bom tempo e ali você está com sede, assim
Precisamos buscar o Senhor urgentemente. Precisamos buscar a Deus por renovo. Precisamos buscar a Deus por salvação de alma. Precisamos buscar a Deus por libertação da nossa família. Porque o diabo ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que eu vim para que tenhas vida e tenha em abundância. Aleluia. Precisamos buscar a Deus, meus amados irmãos, urgentemente. Interceder. Buscar mesmo. Interceder pela nossa família. Porque muitas das vezes o diabo ele tem se andado. O diabo tem se andado no meio das nossas famílias. Muitas das vezes nós temos cruzado os braços. Muitas das vezes temos ficado parados. E muitas das vezes o Senhor precisa, o Senhor te orienta a ter uma atitude, uma posição de soldado e dizer: diabo, a partir de hoje você não tem mais poder sobre a minha família. Mas louva ao Senhor. É necessário tomarmos atitude. A Bíblia diz que somos muito mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Eu deixo essa passagem, essa palavra. Eu deixo essa palavra que possamos ter fé, que possamos ter atitude espiritual em buscar ao Senhor, que possamos romper as lutas, que possamos olhar somente para Jesus, não olhar para outro canto, olhar só para Jesus. Fazemos como estes homens ter fé e temos atitude, não olhar para as barreiras, não olhar para as muralhas que se levantam. Olha para Jesus que Ele é maior, olha para o Senhor que Ele é maior, para te dar vitória, amém? Não deixa essa palavra, amém? Palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo a buscar ao Senhor, uma palavra de encorajamento, uma palavra que você possa fazer como este homem, mesmo que o problema esteja grande, olhe para Ele, olhe para o Senhor, que Ele é maior, amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu convido você a ficarmos de pé, amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Você que conhece este louvor, me ajude a louvar ao Senhor, amém? Feche os seus olhos, adore ao Senhor com uma alma, amém? Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo como que me amou. Eu não sou quem devia ser. Eu não sei que Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele prometeu o
sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Mas palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus! Tudo que você tem foi o Senhor quem te deu, amém? Tudo que você tem, tudo que você é, foi o Senhor quem te deu, amém? Glória a Deus! Aleluia! Olhamos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno, Deus santo, ó Deus de Israel, ó Senhor, neste momento, Senhor, te apresentamos ao Senhor cada pedido de oração, Senhor, que aqui está, meu Deus, nesta caixa, Senhor, cada pessoa, meu Deus, que tem colocado, Senhor, o seu pedido aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, humildemente, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, meu Deus, visita esta pessoa, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia deste homem, tem misericórdia desta mulher, visita eles, meu Deus, ó Pai, liberta, meu Deus, esta pessoa, liberta esta pessoa do vício, liberta esta pessoa, Senhor, deste mal, cura, meu Deus, esta pessoa, resolve, meu Deus, esta causa, meu Deus, que esta pessoa tem te apresentado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se é causa da justiça, meu Deus, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso ajudador, é aquele que trabalha para aqueles que nele confia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa possa, Senhor, contar aquilo que o Senhor é, que ele possa dar o seu testemunho, Senhor, ó meu Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, passa, meu Deus, o seu poder naquela casa, Senhor, repreende todo mal, repreende todo espírito de contenda, espírito dos vícios, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Pai, o teu poder passe desde a porta da frente até a porta de paz, varrendo todo mal, varrendo todo espírito de inveja, todo espírito de olho grande, toda palavra de azar, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós repreendemos agora, nós ministramos como igreja do Senhor, como nação santa, povo adquirido pelo Senhor, que esta pessoa seja abençoada, que esta pessoa seja curada, que esta pessoa seja liberta, que esta pessoa seja salva, para a glória do nome do Senhor. Recebam a bênção, recebam a vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E as palavras louvam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus de Israel, Deus santo, Deus lindo, Deus maravilhoso, louvamos ao Senhor da beleza e tua santidade, por a ministração da tua palavra.
Senhor, que se alimentou espiritualmente nesta noite, que assim como o Senhor, meu Deus, meu Pai, trouxe cada servo e cada servo do Senhor nesta noite para orar, nesta noite para guerrear no mundo espiritual, meditar em Tua palavra, louvar e agradecer o Teu santo nome nesta noite, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como o Teu servo orava, intercedia por cada pedido, ó Senhor, por cada irmão em Cristo Jesus, pelo Ministério Batista, Monte da Fé, ó Senhor, por aqueles que têm colocado, Senhor, os seus joelhos no chão, têm apresentado as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e agradecem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, os irmãos que estão fazendo discipulado, amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, esteja aqui, em nome de Jesus. Os amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor. Dê a paz de Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite. Domingo, amados irmãos, culto de Santa Ceia. Amém? Os irmãos, estejam conosco para se alegrarmos todos juntos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.